Então, eu tô começando então agora na página 42, a questão 5, pra gente tirar dúvida, porque a maioria fez e eu quero tirar dúvida das pessoas que fizeram, tá? Então, assim, ó, a nossa região é uma região litorânea, tá? Então, eu tô falando da Palhoça, tá? Não vou falar de cada local, claro que tem pessoal que mora em Santa Maria diferente, tá? Então, assim, ó, a nossa região, o local onde a gente mora, a altitude média da nossa cidade é 2 metros, tá? De Palhoça. Então, de 2, 3, 4, depende da região, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a média é 2 metros, tá certo? Isso é altitude. Nossa região, a vegetação seria arbustiva, árvores, né? Arbórea, planície, tá? Relevo, mangues, restingas. E a maritimidade e continentalidade ficou muito estranho, porque vocês não entendiam. Eu explicava, mas eu não achei. Você não vai achar lá maritimidade, continentalidade. Você não vai achar exatamente assim. Mas a gente já sabe a definição de cada um. E a influência da maritimidade e da continentalidade. Então, como nós somos uma região litorânea, Palhoça é uma região litorânea, ela tem uma grande influência do oceano, então maritimidade. Então a nossa maior influência não é continentalidade, sim a maritimidade, né? E aí com isso influencia como no clima? Umidade, menor amplitude térmica, bastante umidade, né? Nossa região é bem úmida, por quê? Porque nós estamos numa região com grande influência da maritimidade. E por isso, então, tem a ver aí com essa maritimidade que vocês colocaram, não sabiam de onde tirar, tá? A latitude, nós temos que, primeiro, assim, a gente tem que ter em mente que a latitude, ela é em relação à linha do Equador, né? A menor e a maior latitude tem a ver com a linha do Equador, né? Então, quanto mais se afasta da linha do Equador, vai o quê? Aumentando a latitude. A linha do Equador é na região central ali, né? No globo. É uma linha imaginária, tá, gente? Vocês estudaram essas linhas imaginárias, acho que já estudaram, provavelmente já têm estudado, tá? Então, a latitude é uma medida de distância em relação, né, norte e sul, em relação à linha do Equador, tá? Então, para o norte e para o sul, né? Nós temos a latitude. E tem a longitude também, né? Que a gente não falou, mas só para ficar claro, né? Porque quando fala em latitude, quando a gente pesquisa ali na internet, para saber a latitude, vem latitude e longitude de Palhoça, tá? E a longitude, no caso, é em relação ao meridiano de Greenwich, que atravessa o nosso planeta de norte a sul, né? Dividindo ele em dois lados, leste e oeste, tá certo? Então, essa é a longitude. Então, é uma medida de distância para leste ou para oeste em relação à linha vertical do meridiano de Greenwich. Se vocês estudam geografia, né? Já sempre entrando aí. A medida de latitude de Palhoça, a medida de latitude em geral, ela é medida em graus, minutos e segundos. Vocês devem ter visto números grandes lá. Mas o que é mais importante? Graus e minutos, né? Que a gente vai dar a nossa latitude. E a nossa latitude é 27 graus e 38 minutos, tá? Só pra gente fechar essa atividade aí e ficar claro. Ficou claro, gente? Entenderam o que eu queria que vocês fizessem? Sim ou não? Entenderam? Não. É bom que vocês gostem de participar, né? Bastante. Participa um monte. Alguém pesquisou sobre a população de Palhoça? A quantidade de habitantes que tem em Palhoça? Não precisava, mas esses dados todos, se a gente vai pesquisar, vocês vão ver que tem lá, né? Esses dados todos, tá? Na internet. O número de habitantes, até porque agora, né? A gente tem que saber, até por conta da disseminação do vírus, são 171 mil habitantes, 797 habitantes, tá? Então é isso. Fechou? Fechou. Vamos à correção das atividades da página. Então, a gente já corrigiu a questão da pesquisa, página 50 a 54, tá? Da apostila e depois do caderno de atividade, da página 10 à página 15. Então, vamos lá.
é boa. Tem uma coisa que eu quero fazer com vocês. Na página 44 tem uma atividade que era para fazer um experimento. Lembrem dessa questão aqui da página. Eram dois experimentos. Vocês lembram? Vocês fizeram? Sim ou não? Gente, eu preciso da participação. Olha, eu tô anotando o nome de quem tá participando, porque eu tenho que fechar a nota de participação. E eu não tenho vocês participando. Eu tenho um sexto participando, eu tenho um sétimo. Mas vocês não participam, não falam, não... Pode abrir o microfone, pode falar. Tá? Eu lembro. Eu lembro. Tá, fizeram o experimento? Eu não fiz. Mas Eu fiz. eu fiz. Aqui tá ele. Eu tenho até verdinho. Das cores da escola. Gente, vamos fazer o primeiro e vamos analisar aqui, vamos responder junto as perguntas que tem ali? Então, olha aqui. Aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho uma régua, como pede para colocar aqui, um balão cheio, um balão vazio, tá? Aí a pergunta é, por que esse experimento evidencia que o ar tem peso? Olha o que está acontecendo aqui. Vocês estão conseguindo ver o experimento? Estão vendo? Tá. Tá, então agora vocês podem me responder por que esse experimento evidencia que o ar tem peso? Ó, tô segurando. Olha o que acontece com a régua em relação ao balão cheio e o balão vazio. Ó, é que ele tá batendo aqui um pouquinho. Bom é se ele estivesse paradinho, aí a gente ia ver. Mas dá pra ver assim, olha aqui, ó. Tá, já viram. Só um minutinho aqui. Deixa eu pegar isso aqui daqui. Já foi, para esquecer. A primeira ali. O que a gente observa? Por que ele evidencia que o ar tem peso? O balão tá cheio, o outro tá vazio. Vamos lá, vamos às respostas. O Gabriel colocou que o balão com ar está puxando a régua para baixo. Peso, então ele tem peso, vai para baixo em relação à força de gravidade que a gente já viu, né? Então, gente, exatamente. Então é isso que tá, né, evidenciando ali, né? Se ambas as bexigas estivessem vazias, elas estariam na mesma altura e não foi isso que aconteceu. Ela tá um pouquinho, né? Ó, aqui, ela tá um pouquinho. Tentar colocar bem equilíbrio. Ó, a do balão cheio, ó, ela desce um pouquinho, tá? Então, a régua em equilíbrio, né? Teria em equilíbrio, mas não estava em equilíbrio. E aí, isso indica que o ar, sim, tem peso, né? Ele ocupa lugar no espaço, tem massa, tem peso, tá? A pergunta 2. Se o ar tem peso e a atmosfera tem espessura de aproximadamente constante, o que podemos afirmar sobre a pressão atmosférica em relação em regiões de 5.000 metros acima do nível do mar? Justifique. Se o ar tem peso e a atmosfera tem espessura aproximadamente constante, o que podemos afirmar sobre a pressão atmosférica na região de 5.000 metros de altitude acima do nível do mar? Com muita altitude, gente, como as cidades com muitas mais altas, né, com bastante altitude, há menos ar, né? Então tem menos pressão de ar também. Então, o ar vai exercer um peso menor, né, nas grandes altitudes e, consequentemente, menos pressão de ar. É o que a gente chama de ar rarefeito, né? O ar das grandes altitudes, aí ele é rarefeito, né? Tem pouca partícula de ar disperso, tá? Então, é o que a gente pode observar em grandes altitudes, né? Agora, na outra atividade, vamos para o experimento número 2. O experimento número 2, ele pede isso aqui. Ele pede para colocar uma folha e nessa folha você vai fazer, coloca aqui, ó, ela coloca aqui, e o que ela vai fazer? Vamos lá. Ó. Tá? O que aconteceu nesse experimento?
Segue uma segure a tira de papel, coloca como eu fiz, o ar em movimento. Analise e depois vamos a responder aqui a questão. Observe o que acontece com o papel. Ao soprar o ar para fora, o que aconteceu com esse papel, gente? Agora não teve resposta. Assim, ó, a região que fica em cima, ó, quando eu soprei o ar, ó, quando eu fiz isso aqui, é uma região de baixa pressão, porque eu tô tirando o ar dali, tô soprando, então, baixa pressão. Como a região de baixa abaixo tem uma pressão maior, o papel sobe. E foi isso que aconteceu. O papel se movimenta pelo ar que se desloca de baixo para cima, né? Então, uma região de alta pressão para baixa pressão, como eu falei na aula anterior, que os ventos sopram sempre de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão de ar. Lembrando isso sempre quando a gente fala em pressão de ar, né? Fechou? Então, vamos adiante, não vamos deixar nada para trás. Vamos adiante. Página 50. Página 50. Vamos lá, na página 50, a questão número 1. Na página 44, há um esquema de como sopra a brisa marítima no início do dia. Complete o esquema a seguir com as palavras maior, menor, menos e mais, para o caso da brisa marítima. Daí tá mostrando ali, né? Então o que tá acontecendo lá? Lá em cima, ó, o ar tem uma setinha elevando-se, então é menor pressão, tá? Aí ali embaixo, o ar menos denso. Depois embaixo, maior temperatura. Por que maior temperatura? Porque aí ele se eleva, né? O ar maior temperatura. E do outro lado lá, no continente, seria menor temperatura, tá? Então fica menor, menos, maior. E do lado em cima da terra ali que tá, é menor temperatura, tá certo? Número 2. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem, tá? Alguns pássaros, como o urubu, são capazes de ganhar altura e permanecer muito tempo no ar, praticamente sem bater as asas. Praticantes de asa delta, parapente, também buscam justamente esses locais para ganhar altura e permanecer mais tempo no ar. Pensando no que foi tratado neste capítulo, como você explica o movimento dos pássaros ou dos praticantes de asa delta ou parapente? Quem é que respondeu essa questão? Lá. Ninguém? Nem o Gabriel Teodoro para colocar uma resposta? Vamos lá, gente. Vamos participar. Isso aqui era para vocês fazerem. Eu mandei semana passada. Tá, então eles vão buscar uma circulação de ar ascendente, né? Eles sempre vão buscar um lugar alto, onde tem uma circulação de ar ascendente, com aquelas que há correntes de convecção, e aí eles são levados por essas correntes de convecção, né? Ou obstáculos topográficos também, né? Como montanhas. Normalmente isso acontece em montanhas, né? Quem faz parapente, quem faz asa delta, aquelas pessoas também aqueles homens morcegos, né? Que eles chamam, que eles usam aquelas roupas, se jogam lá. Também vão aproveitar as correntes de ar aí, né? As correntes de convecção, vão aproveitar o ar ascendente, esse ar quente que tá subindo, e eles vão junto, por isso eles conseguem planar, tá? Entenderam? Entenderam ou não? Eles aproveitaram o conhecimento físico, né? E observando os pássaros também, e aí eles utilizam materiais aí que conseguem fazer com que eles flutuem, né? Mas por longos tempos, e eles vão aproveitando a direção desses ventos e vão indo, né? Conseguem. Mas isso é perigoso, claro que é um esporte bem perigoso, né, gente? Agora, número 3. Essa número 3 é assim, ó. E essa eu vou pedir para hoje, tá? Essa pesquise, que era para estar pronta agora. Pesquise sobre a formação das nuvens e explique 4 possibilidades citadas, e aí eu corrijo a semana que vem,
no texto, como formação por convecção, convergência de ar, levantamento devido à topografia e levantamento ao longo da frontisfera. O que eu quero? Tirem uma foto das suas pesquisas e me enviem hoje, tá? Então, a nossa aula termina agora quase 11 horas e eu vou dar até o final da tarde, 6 horas, para vocês me entregarem essa pesquisa. Foto, caderno, isso é para fazer no caderno, não é para fazer caderno com caneta certinho, tá? Então, aí vocês façam não, já era para estar feito, tá pronto, né? Eu entendo que tá pronto, vocês só vão tirar uma foto e me mandar pelo WhatsApp pro pessoal, tá certo? A caneta, porque a lápis é difícil da gente ler quando tá no celular, tá certo, gente? Entenderam? Sim ou não? Gente, por favor, responda. Obrigada, Luísa. Essa atividade, ela já está pronta no caderno de vocês, é só tirar foto e mandar para a professora até o final, 18 horas de hoje, tá certo? Então, vamos adiante. A circulação de ar que origina os ventos, é importante que vocês façam as pesquisas, tá, pessoal? Elas ajudam no conhecimento, completam o conhecimento de vocês. A circulação de ar que origina os ventos ocorre sempre das regiões. Qual a alternativa correta? Pode falar no microfone. Pessoal? Qual a letra? Meu Deus, se fosse sexto ano, estava se batendo para responder. Qual é a letra certa da questão 4? Nota de participação, eu vou ter que dar nota baixa para todo mundo, porque não tem como dar nota de participação, vocês não participam. É vergonha, gente, de falar no microfone. Já deu tempo, né, pra gente perder as vergonhas aqui, né? É a nossa sala de aula, por enquanto a gente tem que vai ter que estar adaptado. Então, gente, a questão 4, eu sempre bati nessa tecla na aula passada, tô voltando a falar nisso agora. Circulação do ar que origina os ventos, ela sempre vai bater de uma região de alta pressão, letra E. Muito bem, Betina, obrigado, valeu. Já vou botar o teu nome aqui, Betina. Gabriel. Luísa. Os que estão participando, né? Porque é difícil. Letra E, então, de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Tá? Então, tá certo, é isso aí. A número 5. A questão 5, gente, ela diz assim, ó. O esquema ao lado indica a circulação geral atmosférica sobre a superfície terrestre. Com base na ilustração, responda as questões a seguir. Então, ali nós temos o globo, mostrando a circulação, as setinhas indicando a circulação do ar, tá? Nós temos a região central, linha do Equador, abaixo dele, o Trópico de Capricórnio, que é no hemisfério sul, e no hemisfério norte, o Trópico de Câncer. Lembrando que nós temos a região do Equador com baixa pressão, tá? Depois o trópico para cima, no hemisfério norte, alta pressão, e depois lá nos polos, baixa pressão de novo. Abaixo da linha do Equador, alta pressão e baixa pressão. Então, alta é o Capricórnio, o Trópico de Capricórnio ali embaixo, e a baixa é o polar ali, a região polar, tá certo? Então, vamos lá. Em relação a essa imagem, tá, da circulação atmosférica, lembrando que a circulação atmosférica né, ocorre através da formação de zonas de alta pressão nas regiões tropicais, tá? Então, vamos lá. Os ventos alísios, que a gente falou na aula passada também, são aqueles que se formam nas regiões tropicais de alta pressão e deslocam em direção às de baixa, em direção à porção equatorial ali, né? Assim como a força Coriolis aponta a direção dos ventos para o oeste, caracterizando a lógica da circulação atmosférica, que é o que está mostrando na imagem aqui. Em relação a isso, vamos à resposta. Latitude 0 corresponde a uma região de alta ou baixa pressão. Baixa pressão, muito bem. Gabriel, né? O Teodoro, muito bem, Gabriel, Teodoro. Agora ali. A latitude 30 graus norte,
30 graus sul localizam-se em regiões de alta ou de baixa pressão. Eu acabei de falar ali que os trópicos, né, seriam regiões de alta, né, alta pressão, isso. E a C, a latitude 60 graus norte, 60 graus sul, localizam-se em regiões de alta ou de baixa pressão. Baixa pressão, muito bem, Gabriel, isso aí. Agora aqui, gente, os climas regionais dependem. O clima de uma região, ele vai depender de quê? Tem várias situações aqui, não é uma só, tá? Ele depende de várias situações. Então, ele depende da circulação atmosférica, sim. Velocidade de rotação da Terra, não. Da circulação oceânica, sim. Então, depende também da circulação oceânica. Da topografia da região, a gente já falou isso na aula anterior. E aquecimento desigual do planeta, também. Então, as alternativas que é para vocês marcarem aqui é a letra A, C, D e E. Fechou? Agora aqui, ó. A número 7. Quais são as principais causas das correntes oceânicas profundas e de superfície? As causas das correntes oceânicas profundas, gente, são causadas pela diferença de densidade da água, isso a gente também falou, em razão da temperatura e da salinidade, tá? A quantidade de sais, aí, sal na água. Então, profundas são causadas pelas diferenças de densidade da água em razão da temperatura da água e da salinidade da água. Fechou? E as correntes de superfície são causadas tipicamente pelos movimentos atmosféricos e os ventos, tá? Então, as de superfície são pelos movimentos atmosféricos e pelos ventos. E as também, né? E as profundas são pela temperatura e a salinidade. Densidade, né? Diferença de densidade. Essa diferença de densidade das águas, ela é ocasionada pelo quê? Pela quantidade de sais e pela temperatura da água, tá? Ficou claro? Corrigiram a questão? Questão 8. Suponha que você tenha saído de casa de manhã para ir à escola. Você estava... Não agora, né? Você estava sentindo frio, então pôs um casaco. Com o céu limpo, não levou guarda-chuva. Na hora do almoço, a temperatura estava bem mais alta e você, com calor, tirou o casaco. Isso acontecia muito, né? Isso aí acontece direto. No fim da tarde, uma chuva forte te pegou desprevenido. Ao chegar em casa, seus pais comentaram como o clima foi esquisito nesse dia. Os pais falaram como o clima foi esquisito nesse dia. Pois uma hora o tempo estava estável, outra hora chovia. De manhã estava frio e à tarde quente. Há algum problema conceitual nesse comentário dos seus pais? Explique a sua resposta. Agora eu quero explicação, quero áudios. Vamos lá, pessoal. Posso falar, professora? Quem que tá falando? Tá. Milena. Quem? Milena. Ah, Milena. Que saudade, Milena, fala. Saudade de ouvir tua voz. Vai lá. Tá, eu coloquei sim, pois não foi o clima que mudou e sim o tempo, sendo uma condição momentânea da atmosfera. Muito bem. Tá, então, ele teve um erro aí de dizer que era o clima que mudou. Não, o clima não muda, o clima é anual, ele é anual e é cíclico, ele vai mudando com a mudança das estações, mas ele é cíclico. Ele não vai mudar, né? Ele é característico de uma região, digamos assim. E vimos as influências. Então, o que mudou foi o tempo, né? Que é um estado momentâneo. E no dia que mudou foi o tempo, né? A previsão do tempo, né? No caso aí que houve um descontrole. Mas tá bem certinha a resposta, é isso aí, tá? Então, o clima tem relação com aspectos geográficos do lugar. E o tempo é momentâneo, como a gente já havia comentado. É isso aí. A 9. Quais das opções abaixo são variáveis importantes para a previsão do tempo? Então, para eu dar uma previsão do tempo, eu tenho essas variáveis. Ó, o Gabriel já colocou ali.
O Agnes, né? Deixa eu botar. O Gabriel colocou A, C, D e G. Tá certo, né? Então, a umidade, a C, a pressão do ar, a D, a temperatura e a velocidade dos ventos. São esses aí os variáveis importantes para nós termos a previsão do tempo, tá? Nós temos o texto sobre modelo científico. Gente, eu não vou ler todo esse tempo, que não vai dar tempo para nós, tá? Mas é bem importante vocês estarem lendo esse texto, tá? E a gente vai comentar as questões agora em relação à leitura do texto. Então, se você não leu o texto, você não vai estar apto para fazer discussão com a gente. Então, tem que ter lido o texto, tá? É uma atividade que vocês já deveriam ter feito, né? Então, ali diz assim, ó. Primeira questão, tá? Da página 52, em relação ao modelo científico e comportamento humano, tá? Esse texto é bem interessante. Como é possível avaliar cientificamente se há ou não um aquecimento global? Porque a gente fala muito sobre aquecimento global, né? Mas a gente pode fazer uma avaliação. Como é que eu posso avaliar isso? Como que a gente pode dizer se está mesmo acontecendo o aquecimento global ou não? Como que pode ser feito isso? Também tem que ter áudio, tá, gente? Porque é uma questão discursiva. Vamos lá, quem responde? Não tem resposta? Então, vamos lá. Então, assim, comparando a temperatura... Primeira coisa que a gente pode, para saber se está tendo ou não, é comparando a temperatura média do planeta ao longo dos anos, né? Se está aumentando ou não. Quanto mais dados eu coletar em relação a isso, melhor eu vou poder dizer se está ou não acontecendo, e a gente já sabe que está, né? Porque já teve aí comprovações de aumento de temperatura ao longo do tempo, né? Nós temos um gráfico que mostra esse aumento de temperatura, então já está sendo feito aí está sendo feito pesquisa sobre isso, né? Então já tem várias informações para a gente poder dizer com certeza que isso está acontecendo sim, nem que não é uma mentira, né? Tem gente que não acredita, né? Umas coisas no texto que fala é bem exatamente isso, né? Ó, no segundo parágrafo fala ali, situação referente a algumas características como a dificuldade de convencimento quando os argumentos utilizados vão contra as nossas crenças. E a gente pode observar que isso está acontecendo bastante. A gente está vendo várias informações, como diminui o contágio aí, comparando, tá? Só para a gente fazer um link aí com o momento, né? Várias abordagens aí que falam, né, que usar máscaras protege você, protege quem está contaminado, e tem gente ainda não querendo usá-la, mesmo sabendo o que a ciência diz, porque não vai contra as suas crenças, né? Uma coisa é o que você pensa, uma coisa é o que a ciência está dizendo e que está comprovado, tá, gente? Então, esse texto trata muitas coisas sobre o clima que a gente está falando, né, aquecimento e tudo mais, mas também tem muito a ver com o momento que a gente está falando, da negação de algumas pessoas, né? A 2, gente. Como é possível avaliar cientificamente se o ser humano tem responsabilidade pelo aquecimento global? Como que a gente poderia fazer essa avaliação? Será que esse aquecimento global, ele é natural? É um processo que ocorre naturalmente, sem influência humana? Ou que ações humanas estão levando ao aquecimento global? Isso, Gabriel, Agnes, observando o nível dos oceanos também em relação à questão anterior, né? A gente já viu que está acontecendo o aquecimento global, porque o aumento do nível dos oceanos já está acontecendo, o derretimento de geleiras também já está acontecendo, né? Então, a questão 2 ali, como que eu posso avaliar cientificamente se o ser humano tem responsabilidade sobre isso? Se a nossa ação antrópica, ação humana, tem ação sobre o aquecimento global, ou se independente da gente estivesse no planeta, isso estaria acontecendo mesmo naturalmente com o planeta. Hein, pessoal? Então, assim, ó, é uma questão bem complexa, tá? Investigar se há uma responsabilidade ser humana é uma questão mais complexa. Claro que a gente tem que avaliar. Modelos pensados podem sofrer crítica porque naturalmente sempre partem de premissas que podem ser questionadas. Então tem gente que pode vir, não, mas com emissão de gases, por exemplo, também dos vulcões e tudo mais, e
né, para o processo de decomposição, já estaria aumentando a temperatura, tá? Isso é um questionamento, tá? É para a gente só pensar sobre isso. É possível, também tem um exemplo, é comparado dados da temperatura da Terra, né, com o aumento do crescimento populacional, tá? Então, com o aumento da população no nosso planeta, houve um aumento da temperatura junto a isso, também é um caso para se pensar, tá? Para responder a questão 2. Outro modelo seria também comparar a temperatura média global com a atividade industrial. Antes da Revolução Industrial, ação humana, né? Como funcionava, como é que era a temperatura do nosso planeta, e depois da Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, o que aconteceu com o nosso planeta em matéria de aquecimento global aí, tá? Ficou claro, gente? É mais pra gente pensar sobre isso. E ler o texto é bem importante, tá? 3. Como você buscaria convencer o personagem que tá ali da tirinha a tomar atitudes contra o aquecimento global? Olha ali, na tirinha diz assim, ó. Aquecimento global, você não pode confiar num cara em um programa de computador para prever o tempo. Tá lá ele dizendo. Questionando. Depois, há 70% de chance de chuva. E aí ele sai com o guarda-chuva. Como que a gente poderia falar para ele, para tentar argumentar com ele? A gente sabe que tem pessoas que não adianta argumentar, né? Que ela vai ter o ponto de vista dela e ela não muda, né? E aí é complicado, né? Então, o que a gente poderia fazer nesse sentido? Primeiro, gente, que a gente poderia ajudá-lo é a argumentar que, independente da meteorologia, não custa a pessoa carregar o guarda-chuva, por exemplo, nesse caso dessa pessoa aqui, nessa tirinha, tá? Que é a mesma coisa que no momento, trazendo aí para a questão da pandemia, né, da Covid-19 aí, por que não usar a máscara? Se eu posso usar a máscara e eu posso, a ciência já está dizendo isso, que evita. Mesmo que lá no futuro a gente descubra que isso que não evitava, pelo menos assim, ó, não mudou nada a nossa vida usar. Ô, prof, Tá? Fala. mas, ô, prof, a gente vai ter que fazer um trabalhinho sobre isso? Não, a gente está discutindo um assunto, coisa que a gente fazia muito em sala e vocês participavam muito mais. Tá? Tá. Isso é para discutir, isso é temas para texto, por isso a leitura antecipada é muito importante para a gente poder discutir e entender. Ele fala bastante coisas sobre a questão climática, mas também traz uma pegadinha aqui para nosso momento atual, tá? Isso é para a gente discutir. E eu tenho falta disso, a gente discutia muito mais em sala, né? E aqui a gente está discutindo pouco, tá bom? Então eu trouxe esse texto aqui para a gente fazer essa pequena discussão. Ficou claro, pessoal? Vamos para a hora do estudo, então. Vamos lá. Observe a tirinha abaixo, nela a Terra é humanizada. Né? Aparece uma pessoinha ali. Parece estar doente, o que causa um efeito de humor, especialmente pela resposta inusitada que o planeta dá ao seu interlocutor. Daí nós temos ali o interlocutor: ei, Terra, você está parecendo fora do clima, por assim dizer, qual é o problema? Daí ela vai lá, zonza da rotação, febril do aquecimento global e com azia da atividade vulcânica. Todas essas barragens, né, represas também, estão te dando problemas de circulação, erupções solares mantêm você acordada. São as minhas alergias sazonais. A cada verão, minhas praias ficam todas congestionadas. Em relação a isso, observe que foi na tirinha ali, né? Com base, quais as possíveis causas mencionadas para o problema que assola a Terra na tirinha? Quais são os problemas que foram falados aí? A rotação, que ela fica tonta. Aquecimento global ali, né? Que ela febril por causa do aquecimento global. Atividades vulcânicas, represas em excesso, né? Construção de represas aí. Erupções solares e praias congestionadas. Né, seriam todos esses problemas que a pobre da Terra está passando. Letra B. Quais desses fatores fazem parte da dinâmica do clima na Terra? Qual? Pensando?
Isso é um tempo para pensar ou um tempo para responder? Vamos lá, povo. Tô esperando. Quais desses fatores que ela citou na tirinha são responsáveis pela dinâmica do clima na Terra? Então vamos lá. Aquecimento global. O aquecimento global é um fator que faz com que a dinâmica do clima da Terra altere, né? Algumas atividades, eventualmente atividade vulcânica também poderia ter colocado aí também. E erupções solares também. Da floresta? Oi? Desmatamento das florestas? Mas não foi, ela não citou isso, tem que ser em relação à tirinha. Só o que ela citou, tá? É tudo que ela citou, tudo que foi citado na tirinha só, tá? Então, o aquecimento global é um fator que faz parte da dinâmica no clima da Terra. E, eventualmente, também erupção vulcânica, porque não é uma coisa que está acontecendo direto, tá? Tá certo? Vamos para a questão 2. Por que é quente no verão? Por que é quente no verão? É igualmente quente em todos os lugares? Quem é que pode responder essa questão? Não. Não? Não é quente no verão? Não é? Quem disse que não? Eu. É quente no verão. Vai ser quente no inverno. Vamos lá, então. Número 2, então. Por quê? Porque a radiação solar que incide na superfície da Terra durante o verão aquece mais em razão da inclinação do eixo, né? Quase perpendicular dos raios solares, tá? Então, a radiação solar e a inclinação aí da superfície da Terra, né? No entanto, isso não significa que é igualmente quente em todos os lugares. Se é verão no hemisfério sul, o que acontece no hemisfério norte? É inverno. Muito bem. Tá bom. Então, tem a ver com a radiação solar no verão, né? Por isso que é quente. A inclinação da superfície da Terra durante o verão, né? Aquece mais em razão da inclinação. Quase perpendicular, né? Essa inclinação dos raios solares aí. E a 3, gente. Qual é a diferença entre clima e tempo? Quem vai responder? Clima e tempo. O clima ele é fixo, o tempo ele pode variar. Tá, o clima é fixo, assim como? O clima, ele é algo que ele tem, tipo... É que essa explicação foi no 6º ano, então... Não, senhora, essa explicação foi na aula anterior. Eu começo a aula com o slide lá que eu mostrei para vocês e falando a diferença entre clima e tempo. Não foi no 6º ano, não. Mas clima é algo, sei lá, tipo, é algo do tempo predominante, bom tempo. E já o tempo é algo, vamos dizer, climático que ocorre em dia. Algo climático. Assim, então, mas assim, o tempo é um estado assim, momentâneo, né? O tempo... É isso mesmo, momentâneo. Isso. O climático já é, tipo, algo permanente. Que acontece, tipo, há um bom tempo e é um sistema, tipo, de... Como posso dizer? É permanente. Um sistema sempre, né? Por exemplo, sempre no verão vai esquentar e no inverno vai... Isso. Vai tá. Isso. Então, assim, ó, pra gente ficar bem claro nessa resposta, tá? O clima é uma configuração permanente, tá? Ele é estável de uma região. Por exemplo, o clima no sul, aqui na nossa região do Brasil, é subtropical úmido, com as estações, as 4 estações bem definidas. Permanente, né? Até que se prova o contrário. O tempo é um estado momentâneo, naquele dia, só naquele dia, né? Da atmosfera. E define como o vento, a chuva, a temperatura do dia, né? E assim por diante. Então, o clima é uma configuração permanente, certo? E o tempo é momentâneo, tá certo? Ficou claro? A 4, o que são ilhas de calor? A gente já corrigiu uma questão semelhante a essa na aula anterior. Reflita sobre suas consequências no consumo da energia elétrica das cidades e descreva ao menos uma dessas consequências.
Quem é que fez essa? A 4, tá, gente? Sobre as ilhas de calor ali. Ilhas de calor, gente, são regiões urbanas de temperaturas elevadas, muito elevadas em relação à comparação a regiões rurais, tá? Reflita sobre as suas consequências no consumo de energia. Que vai haver? Por que vai haver um consumo maior de energia em relação às ilhas de calor? Porque vai ser mais quente e as pessoas vão comprar mais ar-condicionados e ventiladores. Mais ventiladores, mais banhos, né? Mais tudo mais. Tudo mais, né? Consumo bem maior, tá? Tá, isso. Descreva ao menos uma dessas consequências. Então, elas vão usar mais ar-condicionado e daí vão consumir mais energia em relação a isso. Questão número 5. O clima de Brasília é tropical com estação seca. No inverno, a umidade relativa do ar pode cair a níveis muito baixos, é muito seco, né? Podendo causar problemas de saúde. No entanto, a região foi escolhida para sediar a capital do Brasil e, por isso, projetaram-se várias construções de intervenções na natureza, como o eixo monumental, a esplanada dos ministérios e o Lago Paranoá, com 48 quilômetros quadrados de áreas. Tá certo? Agora aqui. Entre as opções abaixo, quais são os efeitos da construção do Lago Paranoá sobre o clima de Brasília? Quais são os efeitos? Pode ser mais de uma. Os efeitos? Foi construído um lago no meio da cidade, que não tinha, tá? Foi construído por conta dessa falta de umidade que eles têm lá. Para deixar um pouco mais úmido, para mudar um pouco o clima da região, da cidade. Então, o que com a maritimidade ali, com o aumento, né, de água, aumenta a umidade relativa do ar. Então, letra A pode marcar. A letra B, menor evaporação diminui nos níveis de precipitação. Não tem nada a ver. Na C, menor amplitude térmica em razão do elevado calor específico da água. Tá? Então, diminui também a amplitude térmica, porque aumenta a umidade do ar, uma consequência da outra. Então, seriam essas duas aí para marcar. Tá? A 6. Ventos constantes da baixa troposfera que se dirigem de altas pressões subtropicais para as baixas pressões equatoriais com direção a sudeste, predominantemente do hemisfério sul, nordeste, no hemisfério norte. Quais são esses ventos? Eu já falei agora numa questão anterior ali. Como é que se chama esses ventos, gente? Ventos gringos. Ventos alísios são aqueles que formam nas regiões tropicais de alta pressão e deslocam-se para a região equatorial. Tá? Então, são os alísios. Os etéreos sopram do Mediterrâneo oriental para o Egito. Tá? Os polares, altas latitudes, né? Lá no... E os mistrais são do sul da França, são ventos do sul da França. Então, esses são os alísios que é para marcar. Leia os trechos da declaração de Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos. A economia cresceu e isso está apenas começando. Vamos crescer e não vamos perder empregos. Está tudo acontecendo diferente, né? Lá. Pela gente deste país saímos do acordo. Estou disposto a renegociar outro favorável aos Estados Unidos, mas que seja justo para os trabalhadores, contribuintes e empresas. É hora de colocar Youngstown, Detroit e Pittsburgh à frente de Paris. Admito que a mudança climática esteja causando alguns problemas. Ela nos faz gastar bilhões de dólares em desenvolvimento e tecnologias que não precisamos. Como que não está acontecendo a mudança climática, né? Mas é o Trump que falou, né? Mas enfim, vamos entrar em questão política agora. Mas esse texto aqui é bem político, tá? Isso aqui é muito político. Essas declarações de Donald Trump para justificar as retiradas dos Estados Unidos do acordo para reduzir emissões de gases no efeito estufa, no contexto do desenvolvimento sustentável, revelam o quê?
que vocês marcaram nessa questão? Eu botei que revela que ele é louco, né? Não tem essa alternativa, gente, pelo amor de Deus. A posição... Tá, vou nem entrar muito em detalhe aqui. Letra C, a posição isolacionista, quer dizer, os Estados Unidos como, tá? No canto do atual governo estadunidense no mundo, no qual os interesses econômicos locais dos Estados Unidos, né, se sobrepõem às preocupações ambientais da comunidade internacional. Então, para eles saírem do acordo, gente, de redução de gases, aí eles se retiraram, e ele falando isso no discurso, né? Então, eles se colocam numa posição isolada, como se eles não fizessem parte desse mundo e como se isso não estaria atingindo a eles, tá? Então, ele se centra mais na questão do país e esquece do mundo, né? Mas a gente tem que pensar no coletivo, no mundo todo, tá? 8. Miau. Ao jogar um dado comum de 6 lados iguais, há 4 possibilidades entre 6 de se obter um valor igual a 4. As faces 1, 2, 3 e 4. Isso é uma probabilidade de 4 por 6 ou 66,7%. Ou seja, há uma chance de 66,7% de, ao jogar o dado, você obter o número 1, 2, 3 ou 4. Isso significa que no próximo lance de dados, um desses fatores será obtido. Como essa ideia se relaciona com a previsão do tempo? Hein, pessoal? Como que essa ideia se relaciona com a previsão do tempo? Aí diz assim, isso significa que o próximo lance do dado vai dar? Não significa que vai dar. Pode dar, é uma probabilidade de acontecer isso, tá? Pois é possível obter outros valores, 5 ou 6. Ele pode acontecer, né? Mas a chance, como viu ali, é 66,7%. Então, pode acontecer como não pode acontecer, tá? Pois é perfeitamente possível obter valores de 5 a 6, apesar de ser menos provável. A mesma lógica de probabilidade se aplica à previsão do tempo. Tem uma chance de chuva de 67%, por exemplo, tá? No dia seguinte. Não é garantido que haverá chuva. Pode acontecer, é provável que aconteça. A probabilidade disso acontecer é bem maior, tá certo? Caderno de atividades. Gente, a nossa aula termina às 8h40. O caderno de atividade é para correção da página 10. Então, eu vou continuando a correção, né? Tá? Vou continuando a correção. A hora que terminar a nossa aula 8, eu libero vocês. Daqui só mais aqui dá pra gente corrigir pelo menos esta página. Diferenças entre peso e massa, caderno de atividades. Pegaram? Todo mundo tá com o caderno de atividade em mãos? Página 10 do caderno de atividades. Não. E tem deveres também, tá? E eu vou botar lá no grupo os deveres depois para vocês fazerem, pra gente poder aproveitar bastante essa aula. Vai ter deveres, depois eu vou marcar com vocês. Agora é correção da página 10. Vamos lá. Classifique cada figura, né? Peso e massa lá. A primeira ali é balança ou dinamômetro? Balança, né? A segunda... Pode falar. Balança. Outro, balança. Sempre tem comparação ali a balança, tá? Tem um pezinho comparando. Balança no último, ali do pezinho de a gente colocar o pé. E o outro com deformação de mola, o dinamômetro, tá? Só tem um dinamômetro, que é o último. O peso de um corpo é uma grandeza física, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade, a letra E, tá? A única certa é a letra E. A letra A tá errada, por quê? Porque tá dizendo que não varia de um local para o outro o peso. Ele varia, depende da gravidade do local, de um planeta para o outro, né? Cuja umidade é medida em quilograma, a letra B. Falsa também, a umidade do peso,
A unidade é medida em quilograma. Do peso, ela é medida em quê, gente? Balança. A unidade de medida, quilograma ou o peso Tá. é Newton, lembra? Sim. E a C, caracterizada pela quantidade de matéria de um corpo. Não, isso é a massa, né? Que é a quantidade de matéria do corpo, tá? Então tá, gente. A questão 16 nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Que é a peso e massa ali, tá? Que são aqueles cálculos peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Não esqueçam que hoje é o último dia para enviar a avaliação do Clipe Escola. Quem não enviou ainda aí, ó, tá na hora. E eu vou ver agora quem está presente. Não saiam ainda da sala, tá? Só fazendo a chamada aqui. Todos ali, tá? Arthur de Jesus, está presente? Tô. Arthur Nunes. Oi, tô aqui, prof. Tá certo. Dos Santos. O do Santos não tá mais, né? Tá. Bernardo tá presente? Sim ou não? Vamos lá, gente. Bernardo tá faltando hoje. Tá. Betina? Presente. Tá. Enzo? Presente? Respondam, senão boto falta. Não tá, o Enzo? Gabriel? Gente, eu tô. Só um detalhe, eu não tô. Oi, presente. O Gabriel tá. Ah, o Enzo tá, já botou ali, tá, presente. E o Bernardo? Não? Tá, o Enzo tá presente. Não esquece de me mandar o trabalho também. Tem 2 trabalhos para quem não entregou da semana passada, tá, gente? Tem o trabalho que era aquele. Não esqueçam que tem aquele trabalhinho que eu coloquei, acabei de avisar para vocês, que é aquele lá da página 51. Questão 13, é só tirar foto e me mandar. E botar o nome embaixo, tá? Gabriel Mendes, tá? O Gabriel Mendonça. Não? Gustavo Leonel. Está? Não. Ó, o Mendes está também, tá? O Gustavo Leonel não. O João Felipe. Presente. Bom, João Pedro Nunes. Presente. João Pedro Pierre. Tavares. Pierre, não. João Pedro Pierre não tá. Tavares. Júlia. O Pierre não tá, gente. Nem a Júlia. Pereira Nunes tá, mas o outro não. Deixa eu botar aqui. A Júlia não. E o Pierre também não. Tá, vamos adiante. Camila. Tá, Larissa. Ok. Luane. A Luane já se manifestou. Lucas Leonel. Não. Lucas. Já, né? Sim ou não? Eu tô presente. Tá. Luísa. Presente, Luísa? Gente, vamos lá. Tô terminando aqui para liberar vocês. Luísa não? Luísa tava, tinha botado umas coisas, agora sumiu. Sumiu antes da aula terminar. Luísa? Luiz Henrique? Presente. Muito bem. Maria Vitória? Maria Vitória não. A Luísa saiu antes da aula terminar. Não sei. Maria Vitória não tá. Tá. A Maria Vitória não saiu do colégio? Não tô sabendo. Mariana. Ué. Tô aqui, prof. Tá, Milena. Tá, Tá aqui. passou. Pedro Neto.
Não? Tô botando falta, gente. Sinto muito. Rafael tá. Vinícius. Brites. Presente. Não, só a carcaça. Não, Vinícius não tá. Vitória. Ok. Então tá, gente, ó. Nós vamos terminar a nossa correção na semana que vem ainda, tá? Terminamos aí. Aí eu vou botar, já vou botar no grupo pra vocês também a atividade que vocês têm que me mandar hoje, né? Que era pra estar pronta já. Tá certo? Beijinho pra todos. Beijo.